Você acha que esqueceu parte da tua infância, mas e se o esquecimento não fosse uma falha de memória, fosse uma escolha que teu cérebro fez para te proteger? E o que você não sabe é que essa proteção ainda está tomando decisões por você. Olá, meu nome é Augusto, eu sou professor, terapeuta, imperador romano nas horas vagas. Você está no canal do Instituto Maiêutica e eu estava lendo o Oceano no Fim do Caminho, esse livraço aqui. É a segunda leitura que eu estou fazendo dele. Ele é do Neil Gaiman. Parece fantasia, parece ficção para criança, mas é um dos relatos mais honestos que já li sobre como a mente humana lida com o que não consegue suportar. O personagem principal, que não diz o nome, esquece momentos inteiros da sua infância não porque quer, mas porque ele precisava disso. E quando ele finalmente lembra, ele entende que aquele esquecimento foi o que permitiu que ele seguisse em frente. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente foi ensinado a pensar que memória é registro, como uma câmera, como um arquivo que você sobe no drive aí. Mas memória não é isso. Memória muitas vezes é apenas defesa. O teu cérebro, ele não está comprometido com a verdade de tudo o que aconteceu. Ele está comprometido com a tua sobrevivência e às vezes sobreviver significa não lembrar. Significa editar, significa guardar certas coisas num lugar onde você não precise olhar para ela o tempo todo. É a mesma coisa de quando você se relaciona com alguém por segurança, enquanto o outro relacionamento, ele não te demonstrava isso, não te oferecia isso. Também é como para você se sentir mais corajoso, com mais incentivo, porque no relacionamento anterior você não tinha isso, não lhe era oferecido. Entende? Então, eu te falo isso porque eu reconheço isso, porque assim como o personagem do livro, ocupando cadeiras que não eram suas, respondendo expectativas também que ele nunca escolheu, eu já fui alguém assim, achando que tudo aquilo ali era a minha vida, quando na verdade era só o que coube no espaço que me deixaram. E o problema não é o esquecimento, o problema é quando você acha que você está livre e continua sendo governado pelo que aconteceu, ou pelo que está escondido, né? Então, você não acessa o passado como ele foi. Você acessa a versão que você conseguiu suportar. Quando você vai lembrar de alguma coisa, a lembrança, a memória, ela se constrói como se fosse tijolos um em cima do outro. Você já percebeu isso? A gente nunca consegue imaginar ou lembrar do acontecido de uma forma total. A gente vai construindo aquilo ali até chegar no lugar onde a nossa mente deseja acessar. E essa versão mudou a forma como você enxerga o mundo hoje, como você reage às pessoas, como você reage às regras, o que te faz sentir seguro ou ameaçado. Então, a dor que você não entendeu, ela virou padrão. Você vai ver isso nas relações que você escolhe, como falei. Você vai escolher alguém que vai te dar segurança porque você não teve segurança anteriormente. Você vai ter um relacionamento que você vai buscar incentivo porque você não recebeu incentivo no relacionamento anterior. Então, muitas vezes, a insegurança ela aparece sem aviso. E na necessidade de controle que você não sabe explicar, não é personalidade, é a memória que não foi processada. Então, quando a gente fica mais velho, em certos momentos, especialmente em momentos de pressão, a gente começa a reagir como aquela criança que precisava se proteger. Então, o nosso corpo cresce, o tempo passa, mas a ferida que não foi olhada continua no mesmo lugar. Continua sangrando e a gente não percebe. Então, para um segundo aí comigo, pensa aqui, deixa eu tomar um café. Tem algum padrão na tua vida que você não consegue explicar? Existe uma reação que parece desproporcional? Existe alguma dificuldade que sempre volta, independente de quanto você deseja mudar?
é bem provável que a raiz não esteja no presente. Ela está guardada numa versão sua que ainda não está, ou melhor dizendo, está guardada numa versão sua que ainda está esperando ser entendida. Então, eu falo isso de dentro de um processo, sabe? Não fora desse processo. Quando você está no meio de uma história que ainda você não sabe o final. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu peço que você observe também, é que observar a tua história com um pouco mais de cuidado. A você reconhecer os capítulos passados para que você possa escrever novos capítulos sem trazer toda essa gama de dor, toda essa ferida que aconteceu anteriormente. E seria interessante também você não confundir um momento difícil com um desfecho, sabe? Porque se você começar a confundir esse momento com o desfecho da tua vida, cara, todo momento que você passar por uma dificuldade, você vai entrar em desespero. E quando você entra em desespero, parece que o mundo vai se acabar. E quando parece que o mundo vai se acabar, você não consegue enxergar uma solução. Então, lembra daquela frase, quando você olha para um abismo, ele te olha de volta? Acho que é do Nietzsche, eu não me lembro bem. Mas é a mesma coisa, enquanto você não olha para a tua ferida, ela vai continuar olhando para você. E ela vai continuar escolhendo por você, que é o pior. Então, o caminho não é lembrar tudo. Não é reviver a dor pela dor, tá ligado? O caminho é você ter coragem de olhar de novo. Desta vez com mais maturidade, com segurança, com as ferramentas que você não tinha quando você era criança, porque realmente quando a gente é criança, a gente não percebe muita coisa, a gente não tem como trabalhar nisso, a gente não consegue filtrar aquilo que nos acontece, aquilo que falam conosco. E uma coisa é o seguinte, você não precisa voltar para sofrer de novo. Você precisa voltar para entender, para nomear, para finalmente parar de repetir o que nunca foi seu. Sabe, nesse livro aqui, o personagem principal, ele faz toda essa volta e ele enxerga com mais maturidade tudo o que aconteceu com ele quando ele tinha 7 anos e com a outra personagem, a Lady Hempstock, hoje ele enxerga os erros que ele cometeu e hoje ele se encontra mais, digamos assim, curado, sabe? Porque no início do livro ele demonstra tudo isso aqui, toda uma certa confusão, mas ele pega um caminho e esse caminho vai direto no oceano. Está no fim do caminho. E é onde ele se encontra, onde ele se resolve, onde ele busca a compreensão de tudo aquilo que lhe aconteceu para que ele possa seguir em frente. E uma coisa que, isso aqui eu não lembro quantos anos se passaram, mas ele tinha 7 anos, pelo teor da conversa aqui no livro, ele deve ter uns 40, 45 anos, não sei, ou mais novo. Mas uma coisa é o seguinte, eu não tenho promessa de que isso aqui que pode acontecer na tua vida, né, no sentido de você se curar, eu não te prometo que vai ser fácil, sabe? Eu não tenho garantia de destino, mas existe uma direção escolhida. Isso eu aprendi e já é muito mais do que a memória consegue ter. Uma coisa que eu percebo é que às vezes a gente tem muita pressa também. E a gente tem pressa para ser curado, sabe? Muitas vezes as feridas reaparecem de uma forma que a gente não consegue imaginar e a gente não espera. A gente está vivendo um momento bom na vida e aparece uma ferida ou uma situação que torna aquela ferida, faz com que ela volte à tona. Mas, cara, uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte,
Se você evitar a dor, ela voltará mais forte. Mas se você encarar a dor, você ficará mais forte. Porque você vai enxergar toda a ferida e você vai procurar uma solução para que ela seja curada. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é reconhecer que houve uma ferida. O segundo passo é entender que você precisa ser curado. Essa ferida ainda está aberta e ela precisa ser fechada. Entendeu? Então, uma coisa é certa, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. Vai chegar um momento que você vai se curar. E isso aí acontece com milhares de pessoas. Isso aconteceu comigo. E aconteceu com pessoas que você conhece. Pode estar acontecendo com pessoas que nós conhecemos, muito próximas de nós, e a gente não percebe. Mas uma coisa é certa, como eu falei, eu hoje não tenho garantia de destino, eu não tenho promessa de que vai ser fácil, mas eu te garanto uma coisa: se você tiver coragem, as coisas vão dar certo, você vai ser curado. E se isso te tocou em alguma coisa, tocou em você, comenta aqui, deixa um comentário aqui, beleza? Só isso mesmo, que eu vou ler o teu comentário. E se você sente que está pronto para trabalhar isso de uma forma estruturada, com direção real, o método NFS, que o link vai estar aqui também, foi construído exatamente para esse processo, para te ajudar a ter clareza de quem você é, de onde você veio e para onde você está indo. O link está na descrição aqui. E eu só vou te falar um negócio: o NFS ele foi construído porque eu passei por tudo isso, sabe? E eu tenho um caminho das pedras, se eu posso dizer dessa forma. Mas também eu recomendo O Oceano no Fim do Caminho. Leiam esse livro, você vai ser feliz. Talvez nem tanto na leitura, mas a leitura é muito boa e pode também te dar uma direção. Beleza? Deixa teu curtir aqui, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha com alguém. Leiam bons livros e eu desejo um ótimo dia para ti. Beleza? Um forte abraço e até!